Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelos séculos sem fim, louvai-o e exaltai-o, pelos séculos sem fim. Amados irmãos e irmãs, eu vejo que tem algumas crianças aqui. Vocês já devem ter ouvido na sua infância a leitura de uma história do príncipe e da princesa que vivia no palácio, que depois apareceu o maldoso e que destruiu algumas coisas, e depois o príncipe conquista de novo e no final eles foram felizes para sempre. Não é assim que termina a história? Eu nunca vi uma história terminar diferente. Toda a história que foi produzida pela mente humana, da literatura, tudo tem um final feliz. E a história da nossa salvação, que não é invenção da cabeça de ninguém, que não é uma fantasia, também tem um final feliz. E é uma história cercada de acontecimentos. Acontecimentos esse que marca as vidas das pessoas, mas também define a vida das pessoas. A história da humanidade. Ou história bonita, gente, que dá gosto de ler, que dá gosto de ver. Sobretudo saber as nossas origens, as nossas fontes, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. É uma história bonita também. É a história que vem se dando na humanidade desde quando Deus criou o homem e a mulher. Porque antes não tinha ninguém para contar a história. Mas depois que Ele criou o homem e a mulher, tinha alguém para contar a história. O que Deus fez, o que Deus realizou. Por isso que a igreja, na sua liturgia, ela tem buscado durante o ano litúrgico percorrer todos os fatos da história da nossa salvação. Tanto que esta semana é a última semana do tempo comum. Nós celebramos domingo passado o Cristo Rei. E as liturgias da semana estão falando sobre a volta desse rei, a vinda desse rei, os acontecimentos últimos
que nós chamamos de escatológicos. A palavra escatológica vem da palavra escatom, que quer dizer as últimas coisas que vão acontecer antes do fim. Mas que depois de todos esses acontecimentos, aí é o final da história. Aí eles serão felizes para sempre, junto de Deus. Essa é a história da humanidade. Ela começou lá, naquele primeiro casal humano, Adão e Eva, que foram criados sem pecado. É importante saber disso. Nós não fomos criados com pecado. Nós fomos criados sem pecado. O pecado que entrou na vida do homem, por consentimento dele, por liberdade dele mesmo, ele permitiu que o pecado entrasse na sua vida. E por isso o feriu, por isso o tirou ele da comunhão com Deus. Mas Deus, que nos criou por amor, e por esse mesmo amor Ele nos salva, já estabeleceu desde o primeiro instante do pecado humano uma via de salvação para a humanidade. Quando Ele diz para a serpente e para a mulher que dali em diante a serpente será pisada, a serpente avançará contra o calcanhar da mulher e dela pisará sobre sua cabeça, já assinalando a vitória de Deus sobre o pecado, a vitória do seu enviado, do seu filho, que vai restaurar todas as coisas no seu sangue derramado na cruz. E dali em diante começa a história da humanidade. Deus chama Abraão, homem de fé, que ouviu a voz de Deus, dizendo: Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu te mandar. E Abraão acreditou em Deus e foi. Ele nem sabia para que lado ia. Ele foi saber quando ele saiu com a família toda, né, os animais, os rebanhos dele, aí que Deus foi mostrar para ele para onde ele tinha que ir. E na medida que Abraão vai experimentando, né, a fidelidade de Deus, o chamado de Deus, ele vai crendo cada vez mais, vai firmando a fé dele em Deus, de tal forma que quando chega Deus a pedir o seu filho como sacrifício, ele aceita. Mas o Isaac é salvo, é ressuscitado, porque Deus selou ali uma aliança com Abraão, dizendo que a sua descendência seria numerosa e que ele seria pai de muitas nações. E nessa história de Abraão, da fé de Abraão, nasceu o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus caminhou junto, o povo que Deus teve paciência, o povo de cabeça dura. Mas parece que não mudou nada depois desses 2000 anos, né? Do povo do Antigo Testamento com o povo do Novo Testamento, continua sendo um povo de cabeça dura ainda? Estão dizendo que sim. Mas Deus não desiste desses cabeça dura. Deus vem atrás dos cabeça dura para que eles abram o seu entendimento, abram, sabe, o seu coração e façam a experiência com Deus, como o povo de Deus fez. E não pense que foi as 1000 maravilhas. Teve tempos de paz, mas também teve tempos de guerra, teve tempos de divisões, teve tempos de morte, teve tempos de ressurgimento. E Deus mandou profetas, Deus mandou homens para conduzir o povo. Eles queriam até um rei, e deram um rei, e Deus deu o rei para eles. E interessante que antes de Deus dar o rei para eles, falou para eles assim: olha, pensa bem o que vocês estão pedindo. Vocês querem um rei, porque os povos vizinhos tinham reis e Israel não tinha rei. Pensa bem, porque o rei vai exigir de vocês, vai cobrar impostos, vai exigir das suas plantações, dos seus animais, dos seus filhos, para formar o exército e tudo mais. E mesmo Deus falando tudo isso para ele: não, nós queremos um rei, porque todo mundo tem um rei. Gente, tudo que é da moda não é bom. Agora é moda, não, agora todo mundo faz, não, agora porque todo mundo tem que ser assim. Preste atenção nisso que o padre está dizendo, porque vocês vão entender porque que nós somos um povo cabeça dura ainda. Porque ainda nós não temos um coração firme em Deus. E precisamos adquirir esta firmeza de fé em Deus. A leitura de hoje, a primeira leitura, nos mostra
o livro de Daniel. Esse homem de Deus que foi trazido por Deus para justamente enfrentar aqueles reis que se opunham à fé do povo judeu. Veja só, esse homem, quantas vezes ele rezava por dia? Quantas vezes Daniel rezava por dia? 3 vezes, né? O dia começa de manhã, a oração da manhã, é o primeiro momento que ele rezava. No meio-dia ele rezava e no fim da tarde ele rezava. Um homem que temia a Deus, um homem que acreditava em Deus, um homem que estava sempre em comunhão com Deus. A oração estabelece-nos esta comunhão com Deus, pela fé, pela confiança nesse Deus verdadeiro e único. E durante o caminho do povo de Deus, Deus quis formar a consciência do povo dizendo: existe somente um Deus e não existe outros mais. E vocês sabem que no meio daqueles povos, cada um tinha o seu Deus, cada um tinha o seu Baal, o seu Senhor, das suas terras, né, dos seus lugares, dos seus rios e tudo mais. E Deus sempre dizendo para o povo: olha, eu sou o único, não existe outro. O que existe é falso. O que é feito de pedra, o que é feito de madeira, o que é feito de qualquer espécie de material, não é Deus. Eu sou o único Deus e eu não tenho imagem. Ninguém tem a imagem de Deus. Por isso ele foi formando o coração do povo para essa fé única. E o povo foi entendendo que o Deus de Israel não é só o Deus de Israel, mas é o Deus de todo mundo. O Deus de todos os reis, o Deus de todos os povos. E Israel foi fazendo a experiência na medida em que foram acontecendo estas coisas. Os invasores vinham destruir o país. Um rei vinha, mudava as leis. Um rei vinha, levava eles cativos para fora. Depois trazia de volta. E quando eles voltavam felizes para casa. Porque voltou para o templo, porque voltou para a terra deles. E nisso eles foram entendendo quem é Deus. Quem é esse Deus? E nisso a fé desse povo foi aumentando. E eles foram tendo essa certeza no coração, de tal forma que nada, nem ninguém consegue tirar isso dele. O rei pôs um decreto dizendo: ninguém prestará culto e fará oração a não ser aí diante da imagem do rei. E criaram uma lei: quem fizer oração para outro Deus, para outro rei, para outra divindade, né, está condenado à morte. Aí foram lá os dignatários do rei dizer: ó rei, não é verdade que há uma lei que é proibido assim, assim? Ah, mas tem Daniel aí, ó, que ele não está nem aí com a ordem do rei. Ele reza 3 vezes por dia. E o rei ficou chateado, diz o texto. Mas aí eles insistiram com ele: olha, veja bem, rei, o que o senhor vai fazer, porque o rei gostava do Daniel e queria, de certa forma, preservar ele da morte. Mas ele disse: veja bem, rei, o que você vai fazer, você vai contrariar a lei, né, dos medos e dos outros. Aí o rei manda prendê-lo. Mas o rei já faz um ato de fé, dizendo para Daniel: que seu Deus te proteja. O Deus que você tanto adora, que você tanto crê. E foi o que aconteceu. Os leões fecharam as suas bocas e o rei não dormiu aquela noite direito, preocupado. E quando ele volta lá de madrugada, encontra Daniel são e salvo, sem nenhum arranhão. E aí ele faz a sua profissão de fé. Na verdade, o Deus de Daniel é o único Deus. É o Deus que todo mundo deve respeitar. E escreve um decreto dizendo para todo o povo: respeitem o Deus de Daniel. E não impeçam ele de prestar culto ao seu Deus. Eram tempos difíceis na época de Daniel. E Daniel defendeu o povo de Deus com a sua fé, com a sua vida e, sobretudo, com essa fidelidade a Deus. Então, meus irmãos, nós já temos o que aprender com Daniel.
Quantas vezes eu rezo por dia? Eu preciso rezar. Eu não preciso repetir oração, repetir fórmulas de oração. Eu preciso rezar. Eu preciso pôr o meu coração na oração que faço. Porque quando eu estou diante de um amigo ou diante de uma pessoa querida, eu falo com ela com toda a espontaneidade. É meu amigo, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu... Assim com Deus deve ser o nosso coração. Ele não olha pelas palavras que nós pronunciamos. Sim, Ele escuta as nossas palavras, mas Ele escuta o que vem junto com essas palavras, que é o nosso coração, o nosso ser todo, que se dobra, que se inclina, que se deixa todo inteiro diante de Deus, porque Ele é o único. Então Daniel nos ensina a orar, a ser fiel, ter uma vida de oração contínua, diante de Deus, para que nas necessidades e nas adversidades nós tenhamos a sua proteção. Deus não priva Daniel de passar pela perseguição e pelo sofrimento, mas Deus está junto com Daniel. Tanto que ele fechou a boca dos leões, porque Daniel era inocente. E ainda mexeu com o coração do rei. Sabe, esses acontecimentos nos fortalecem na fé, nos fortalece na nossa vida de oração, porque nós somos um povo de Deus, e dizemos que somos povo de Deus, mas como nós lidamos com esse Deus, como que nós convivemos com Ele. E Daniel, como profeta, fala da ação de Deus no meio do seu povo, mas também fala do sofrimento que o povo vai passar. Jerusalém, a cidade dos judeus, a cidade do templo do Senhor, onde Salomão construiu o templo, que era o centro religioso de Israel, foi destruída várias vezes, foi invadida várias vezes pelos povos vizinhos. Sofreu muito esse povo. E a leitura que o livro do Apocalipse faz, ou que Jesus faz hoje no Evangelho, ele fala de 2 tempos. Um é o tempo da promessa, o tempo do povo de Deus, o tempo da criação até o tempo da redenção, que é o tempo de Jesus. Jesus está falando aos seus discípulos sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Como será o fim das coisas? Porque os discípulos também tinham curiosidade, como creio que vocês também tenham curiosidade de saber como que será o fim dos tempos, como que será esse dia. E alguns já se enchem de terror, Nossa, vai ter muito sofrimento, e vai ter muita coisa, e Deus me livre desse dia, Mas vocês vão perceber que para os discípulos e para os que creem no Senhor, esse dia será um dia de festa, será um dia de alegria. Então Jesus fala para os discípulos que Jerusalém vai ser cercada, e que ela vai ser invadida e vai ser destruída. O templo vai ser destruído. Por que o templo foi destruído? Até o tempo de Jesus o templo existiu. Depois de Jesus o templo foi destruído. Porque Jesus, o Verbo encarnado de Deus, é o templo de Deus, a morada de Deus. Não é aquele templo de pedra que é a morada de Deus. Ali é apenas um sinal, um lugar onde a comunidade se reúne para prestar culto a Deus. Esse é um lugar consagrado ao culto, como esse lugar que nós estamos aqui, do Pai das Misericórdias. É um lugar consagrado para o culto a Deus. E aqui nós oferecemos o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus ao Pai, pela redenção dos seus filhos, pela salvação dos seus filhos, pela cura dos seus filhos. E isso aqui se chama igreja, porque a igreja, que somos eu e você, e cada um de nós que somos morada de Deus, aqui nos reunimos. Quando você passa por perto de uma igreja, você vai lembrar disso. Isso aqui se chama igreja, porque aqui se reúne a igreja de Cristo. O povo de Deus se reúne aqui. Porque Deus não habita aqui nesse lugar,
mas Deus habita no coração de cada um dos seus. Ali é o lugar do encontro, ali é o lugar da família se reunir. Como nós dissemos no começo da missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Deus quem nos congrega. E nós somos a habitação de Deus. Como Jesus foi em plenitude a habitação do Pai, a habitação de Deus. Por isso que o templo foi destruído, porque o templo não significava mais, não tinha mais, perdeu o seu significado, porque agora nós temos o quê? Jesus. Então Jesus vai falar desse fim, dessa destruição do templo, e vai dar as orientações que eles precisam ter do que vai acontecer, mas ainda não será o fim. E veja que Jesus ainda fala de guerras, fala de país contra país, fala de peste, fala de uma série de coisas que vai acontecer, mas ainda não será o fim. O povo de Deus caminhou até a vinda de Jesus, e com a vinda de Jesus começou um novo tempo, o novo povo de Deus, formado a partir da fé em Jesus Cristo. Aqui no texto do Evangelho diz que ficará submetida até o tempo, durante o tempo dos gentios, o tempo dos pagãos, até a vinda do Senhor. O que quer dizer, o que significa esse sinal que Jesus está dizendo para nós? Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Eu estive em Jerusalém dias atrás, e lá estão as ruínas do templo. Nós passamos do lado, do muro chamado Muro das Lamentações, o muro oriental, e onde era o templo foi construída a mesquita, e os judeus têm expectativa de reconstruir o templo. E lá a gente vê o quanto aquele lugar foi destruído, foi invadido, foi tomado. E as marcas estão nas pedras, Estão nas pedras de tudo o que aconteceu, seja elas quebradas, caídas, seja elas marcadas por sinais de artilharia e tudo mais. Mas um sinal de uma grande guerra que foi travada naquele lugar. E ali os cristãos também sofreram. Esse tempo dos pagãos, esse tempo dos infiéis, é o tempo que nós vivemos. Por que tempo dos pagãos, tempo dos infiéis? Porque é o tempo da perseguição da igreja. É o tempo da rejeição de Jesus. É o tempo da rejeição de Deus e da rejeição do seu Filho Salvador. Que todos nós enfrentamos e que a igreja enfrentou desde o seu nascimento. Primeiro, crucificaram o Senhor da vida, que não tiraram a vida dele, ele a deu livremente por nós, ele derramou o seu sangue livremente por nós. E depois os seus discípulos, uns foram mortos à espada, outros foram crucificados, e assim por seguinte. Todos os cristãos foram perseguidos, foram massacrados durante o Império Romano. Os cristãos foram perseguidos, foram mortos, e continua até hoje. Nós vivemos o tempo dos infiéis, quer dizer, daqueles que ainda não acreditam em Deus, daqueles ainda que não colocaram as suas vidas nas mãos de Deus, e não o reconheceram como Deus. E vejam que as provocações ainda continuam. Tentam tirar os sinais sagrados que nós temos, tentam impedir nós de servirmos a Deus com liberdade. Quantas tentativas nós temos visto em pleno século XX, onde a humanidade já era para estar bem amadurecida, muito mais humana do que há milhares de anos atrás, e se torna tão cruel, tão destruidora. Meus irmãos, o que torna nós a cabeça dura? É justamente nós darmos ouvidos a estas coisas e não darmos ouvidos a Deus. O nosso coração vai se embrutecendo. Nós vamos nos tornando o pensamento do mundo.
e não pensamos como Deus. E não firmamos o nosso coração em Deus. Por isso o convite que faço hoje é de nos firmarmos profundamente em Deus. Retomar a nossa fé, em quem eu acredito, o que move a minha vida, o que dá sentido à minha vida. Nós encontramos tantas pessoas aí, eu estou depressivo, a minha vida não tem sentido. Outros estão se matando, se suicidando ou se flagelando. Por quê? Por que está acontecendo isso se nós temos um Deus que está conosco e que nos ama? E nós temos dificuldade de aceitá-lo, e de amá-lo, e de servi-lo, de adorá-lo. Nos deixamos levar pelas histórias fantasiosas do mundo, sem pé, sem cabeça, sem fundamento, que rouba de nós aquilo que é mais digno e mais honroso, a nossa identidade de pessoa humana. Nos últimos tempos, o que fizeram? Descaracterizaram o homem, destruíram o homem e a mulher, tiraram o seu verdadeiro sentido e significado e diluíram ele, diluíram. Você pode ser o que você quiser ser. E com isso tem gente querendo voltar a ser bicho, e bicho querendo fazer bicho virar gente, e assim por diante. Não preciso mencionar o que está acontecendo na cabeça de muitos jovens e de muitas pessoas. Eu já não sei mais quem eu sou. Mas quem tirou isso de você? Quem roubou isso de você? Voltar-se para Deus, reconhecer a Deus, é restaurar o sentido do meu ser, da minha existência. Para que eu vivo e para quem eu vivo? Eu sou uma criatura de Deus, que me tornei filho pelo Filho de Deus. Eu pertenço à família de Deus. A fé é a minha agulha de direção. Portanto, diante do que o mundo fala, do que o mundo propõe, eu tenho que seguir o quê? O que Deus propõe. Olha Daniel, o rei deu um decreto para que ninguém mais fizesse isso. E ele não está nem aí com o decreto do rei. Ele continuou fazendo o que ele devia fazer como filho de Deus. E como nós hoje, em pleno século 21, como nós reagimos diante dos decretos do mundo, sobretudo da proposta do pecado, da proposta da divisão do homem, de anular o homem, o que nós respondemos? Nós vamos acreditar nessa proposta? Nós vamos entrar nesse barco furado, como dizem? Ou vamos responder ao que Deus tem para nós? É isso que faz o homem e a mulher ficar de pé. Se nós fixamos o nosso coração naquele que é a nossa fonte, naquele que é o nosso fundamento, a nossa origem, aquele que nos criou, nada dessas coisas vai tirar o sono de vocês e nem de mim. Nada. Mas o colocará de pé e vivendo como se nada tivesse acontecendo. E vivendo dessa maneira, nos tornamos sinais para o mundo, de transformação do mundo. O que mais se necessita hoje, no meio da igreja, é testemunhos de fé, é testemunhos de vida. Pessoas que vivem a sua fé integralmente. Não precisa ser perfeito não, gente, mas que vive a fé. Nós somos pecadores e vamos estar sempre no confessionário. Graças a Deus, reze para que tenha bastante padre para atender a confissão de todos vocês, para que ninguém vá para o inferno, mas receba a salvação que Deus te dá. Vamos ser fiel a Deus até o fim. Se formos fiéis como Daniel foi, como Jesus foi, como os discípulos foram, como os cristãos foram, como os santos foram, o favor de Deus está ao nosso lado. E o futuro nosso, vamos dizer, a conclusão da nossa história, o fim da nossa história, quando Jesus voltar,
com seus anjos e com seus santos, e fazer novas todas as coisas, aí é o final feliz da nossa jornada, aí é o final feliz da nossa vida. Eu não vou dizer da nossa história de salvação. Vai culminar nesse momento belíssimo do encontro nosso com o Senhor. E Ele vai dizer, quando essas coisas começarem a acontecer, não se assuste, ao contrário, levante a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A vinda do Senhor é libertação para nós, é salvação para nós. Deus chegou, agora Ele vai restituir todas as coisas. Nós temos que estar de pé, alegres e felizes, porque o Senhor está às portas e Ele vai chegar, quando menos pensar. Mas enquanto isso, estejamos nós preparados, estejamos nós, como Daniel, orando e servindo ao Senhor fielmente. Que o Espírito Santo nos conceda esta graça, esse dom de cada dia mais sermos homens e mulheres de fé. Que assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.